É isso aí mesmo que vocês estão vendo, é uma realização de sonho. Hoje o Boletim Diário é super especial. Quem nós estamos recebendo? Ela que é advogada no escritório Bozelli Loss, advogados associados, especialista em direito administrativo, licitações e contratos e coautora do livro Licitações e Contratos Administrativos da Lei 14.133, Aspectos Gerais, da editora Negócios Públicos 2022. Também é professora da pós-graduação em Licitações e Contratos da Faculdade CERS, mestre de cerimônia e palestrante em diversos eventos voltados para a temática de licitações e contratos. Também é colunista do Portal de Compras Públicas e autora de diversos artigos jurídicos, notadamente sobre a nova Lei de Licitações e Contratos. E, por fim, ela também foi premiada no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, promovidos pela Negócios Públicos, com o melhor artigo escrito em 2021, em coautoria com a professora Angelina Leones e o professor Vitor Amorim. E também é membro aí da Comissão de Estudos em Licitações e Contratos da OAB da Bahia. Quer saber? Eu acho que esse currículo está muito grande, eu vou dispensar ele aqui e falar. Ela é a super professora Carmen Boaventura. Seja muito bem-vinda ao Boletim Diário. Boa tarde, Ricardo. Que alegria estar aqui na Forset. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, de participar do Boletim Diário. É uma alegria, participar, estar aqui falando de um tema que, para mim, é muito, muito importante, que é o tema de sanções administrativas. Um tema que eu venho escrevendo artigos há um tempo, tanto sozinha como em coautoria. E é um tema também que atuo diariamente na prática há mais de 10 anos com assessoria a empresas licitantes. Então, fico muito feliz pelo tema também que foi me concedido para falar um pouquinho aqui com vocês na Forset. Eu, então, acho que... Bom, eu sou risonho normalmente, mas acho que o pessoal está percebendo que hoje eu estou mais animado do que o normal. É um prazer recebê-lo aqui. Ô, Carmen, eu quero aproveitar esta super agenda aqui também para transformar numa pergunta justamente aí o tema sanções administrativas. Professora, o espaço é todo seu. Muito obrigada, Ricardo. Então, nós já vamos começar a falar um pouquinho sobre sanções administrativas, que é um tema, como eu já venho falando desde o início, um tema que eu gosto muito porque atuo na advocacia, no escritório, no Bozelli Loss Advogados Associados, sobre fornecedores. Nós temos uma atuação basicamente com empresas licitantes e atuando também em processos sancionatórios. Então, por isso, muito feliz de estar tratando desse tema aqui hoje no Boletim Diário. Mas antes de tratar especificamente sobre as sanções administrativas, é importante trazer aos senhores uma premissa muito importante no tocante ao processo sancionatório. A administração pública, ela tem o dever de apurar fatos acontecidos nesse processo. Então, muitas vezes se ouve falar que é dever da administração pública aplicar penalidades, aplicar sanções administrativas aos licitantes e contratados, mas é importante sinalizar que é dever da administração pública instaurar procedimento administrativo de responsabilização quando houver a prática de conduta tida como infração classificada na lei, notadamente na nova Lei de Licitações e Contratos. E eu não estou querendo dizer aqui que não se pode e não se deve aplicar sanção. Não é esse o caso. A administração sim tem o poder, dever de aplicar sanção através da sua cláusula exorbitante, de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, mas é preciso apurar, é preciso investigar, porque ao final do processo pode ser que aquela conduta tida como infração foi praticada por uma excludente de culpabilidade.
E nesse cenário, ao final do processo, nós não vamos ter aplicação de sanção. Então, a premissa básica inicial que eu gostaria de passar aos senhores é de que a administração tem o poder e dever de instaurar processo administrativo e apurar a conduta praticada. Bom, ultrapassada essa premissa inicial a respeito do poder e dever da administração pública de instaurar processo administrativo e verificar se haverá de verdade aplicação de sanção, é importante dizer que as sanções administrativas, elas estão previstas em diversos diplomas normativos. Nós sabemos que estamos vivendo em um período de convivência normativa. Nós tivemos agora, recentemente, a publicação da medida provisória 1167, de 31 de março de 2023, e a medida provisória prorrogou esse período de convivência. De modo que hoje nós temos a convivência da nova lei de licitações com a lei 8666 de 93, com a lei 10520 de 2002 do pregão e também com a lei do regime diferenciado de contratação. Então, nesse cenário de convivência normativa, nós precisamos dizer aos licitantes que fiquem atentos para identificar em cada instrumento convocatório quais as regras que lhes são aplicáveis, notadamente quando o assunto envolve sanções administrativas. Nós temos sanções em espécie na Lei 8666 de 93, temos o regime sancionatório também da Lei 10520, no seu artigo 7º da Lei do Pregão, e também temos o regime sancionatório na nova Lei de Licitações, que é o tema que nós iremos abordar no boletim diário de hoje. Sobre as sanções em espécie, nós temos, portanto, na Lei 14.133 de 2021, 4 espécies de sanções. Nós temos a advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade. O professor Rony Charles, de maneira brilhante, define que o regime sancionatório da nova Lei de Licitações, ele apresenta-se como se fosse uma mescla entre o regime sancionatório da Lei 8666 e o regime sancionatório da Lei do Pregão, porque nós temos a advertência e a multa, que já existiam da Lei 8666 de 93, e temos o impedimento de licitar e contratar, que é, portanto, da Lei do Pregão. Então, nós temos uma mescla desse regime sancionatório na nova Lei de Licitações. A nova lei também prevê, de maneira acertada, a meu ver, uma gradação entre as penalidades. Nós temos a mais leve, que é a advertência, e a mais grave, que é a declaração de inidoneidade. E essa sanção mais grave, nós temos a abrangência de aplicabilidade por toda a administração pública, por todos os entes da administração pública, sendo ela, portanto, a sanção mais grave prevista na nova Lei de Licitações. O artigo 155 da nova Lei de Licitações, ela traz um rol de condutas tidas como infrações e que são passíveis de processo de responsabilização. Então, se os senhores acessarem o artigo 155, perceberão que existem diversas condutas tidas como infração, como, por exemplo, deixar de entregar documentação exigida para o certame, não manter a sua proposta, também diversas condutas relacionadas à inexecução parcial do contrato, inexecução total do contrato. Então, lá no 155, nós temos esse rol de condutas classificadas como infração e que a Lei 14.133 determina a instauração de processo sancionatório para apuração dessas condutas. De maneira brilhante, a nova Lei de Licitações traz uma correlação entre a sanção aplicável e a conduta praticada. E isso é extremamente relevante na medida em que nós não tínhamos na Lei 8666 de 93 tamanho detalhamento a respeito do regime sancionatório. E a nova Lei de Licitações traz, portanto, a correlação entre uma sanção e a conduta. Ainda mais, a nova Lei de Licitações traz limites para a aplicabilidade dessas sanções. Nós temos, por exemplo, para a multa, que é uma sanção pecuniária que afeta o patrimônio da empresa licitante, a multa moratória. Nós temos, portanto, em decorrência do atraso na entrega,
um limite de percentual que pode ser aplicável nesse processo sancionatório. Pode ser uma multa no mínimo 0,5% até 30%. Então, nós temos esse balizador trazido pela Lei 14.133 e o edital, o instrumento convocatório, deverá definir qual será o percentual aplicado de multa em cada conduta praticada, de maneira que essa dosimetria possa ser de conhecimento dos senhores enquanto empresas licitantes, tá? Em relação ao impedimento de licitar e contratar, nós temos o prazo máximo de 3 anos, ao passo que a declaração de idoneidade, que é a pena mais grave da nova lei de licitações, ela tem o prazo mínimo de 3 e o prazo máximo de 6 anos. É importante reiterar que, em relação a esses prazos, eles devem vir constantes no edital, para que o licitante, a empresa que está participando daquele certame, saiba, no caso concreto, quais as regras serão aplicáveis em cada situação, tá? Levando, inclusive, segurança jurídica nessa licitação. No artigo 156, nós temos também, de maneira interessante, em relação a o que deve ser observado na aplicação de sanção, como, por exemplo, circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. A nova lei traz, por exemplo, que se uma empresa tem um programa de integridade em sua empresa instaurado, implementado, é uma circunstância que pode diminuir a sanção. Então, é interessante observar as peculiaridades do caso concreto, que de fato aconteceu para a dosimetria e aplicabilidade dessa sanção. É interessante destacar que, para você que está nos assistindo, que a empresa licitante fique atenta em relação a, se você recebe uma notificação administrativa e precisa responder a um processo sancionatório, não deixe de se manifestar nos autos. Não deixe de apresentar a sua defesa prévia, de expor os motivos pelos quais levaram à prática de determinada conduta. A nova lei de licitações, ela estabelece de forma expressa que a conduta, ela pode ser tanto na fase da licitação, no certame, como também na fase de execução contratual. Então, é importante que a empresa se manifeste para que ela exponha os motivos e diga à administração o que de fato aconteceu. E nesse cenário, a nova lei de licitações traz diversas possibilidades, diversos meios de defesa que as empresas podem se utilizar, como, por exemplo, a defesa prévia, alegações finais em caso de produção de provas, recurso administrativo e, no caso da declaração de idoneidade, que é a pena mais grave, nós temos o pedido de reconsideração. Existem diversas outras nuances trazidas pela nova lei a respeito das sanções, como, por exemplo, o prazo de prescrição, a desconsideração da personalidade jurídica, a necessidade de publicação no SEIS e no SENEP, nos cadastros, em relação à sanção aplicada, para que haja publicidade a respeito desse processo. E, de fato, o que nós podemos concluir é que o processo sancionatório da nova lei é muito mais detalhado. Nós temos diversos aspectos e nuances relevantes e que precisam ser observadas pelas empresas licitantes, para que elas possam aprender as novas regras e evitar, portanto, a prática de condutas que possam ensejar a aplicação de sanções. Sensacional! E você, ó, empresário, empresária, tá aqui embaixo, ó. Ela escreve bastante, tá aparecendo aqui, ó. Não deixe de segui-la, manda lá um direct, ela responde, fica aqui a dica para vocês aí, mas entre em contato, procure sempre a ajuda de um especialista, assim como a professora Carmen. Carmen, eu não sei o que aconteceu, o relógio deu uma acelerada aí, algo de errado aconteceu, mas eu vou ter que, infelizmente, encerrar aqui o nosso bate-papo. Vou pedir para que você faça as suas considerações finais, depois, com muita tristeza, eu encerro aqui a nossa entrevista. Ricardo, eu gostaria de reiterar o meu agradecimento especial a toda a equipe da Forset em seu nome e dizer que foi uma alegria falar um pouco aqui sobre um tema que é muito caro a mim, que atuo tanto na parte teórica, escrevendo artigos, como também na parte prática, né? Na assessoria a empresas licitantes. Bom, então eu tenho o meu Instagram,
@Carmen_Boaventura, que é o Instagram onde eu divulgo não somente os meus artigos, como também acórdãos do Tribunal de Contas da União, artigos relevantes e, inclusive, em nossa área de licitações, sabemos que a cada dia vem um normativo novo. Então, me acompanhe pelo Instagram, vai ser um prazer trocar conhecimento, porque o aprendizado é sempre uma troca, né? Uma via de mão dupla. Nós aprendemos a cada dia e eu fico muito feliz quando eu recebo lá no direct o contato, principalmente de empresas licitantes, que é o meu contato e o nosso foco do dia a dia. Muito obrigada, Ricardo. Foi um prazer imenso estar aqui nessa tarde com vocês. O mesmo eu digo, Carmen. Muito obrigado em nome de toda a família Forset. Nós sempre acompanhamos aqui o seu trabalho, então hoje é um dia de muita alegria ter você aqui no Boletim Diário. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora, e até a próxima. Obrigada, até a próxima, Ricardo.